Então, agora, pessoal, com essa do Trump e a China, a treta tá ficando melhor ainda, né? Então, vamos ver como é que vai ser agora o dia de amanhã, a partir das 10 horas, quando abrir o mercado aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre o que rolou hoje. E que nem aqui, ó. Bolsas asiáticas reagem com alta depois do aceno de Trump. O que quer dizer isso? Presidente Trump negocia acordo com o Japão. Ontem caiu muito o Japão, né? Foi bem complicado. E E daí ainda teve a questão da China, né? A China quis bater de frente, né? Porque a China disse que não ia baixar a bola e o Trump deixou bem claro que se precisar ele vai bater de frente sim e eles precisam diminuir esse superávit, a China no caso, precisa diminuir esse superávit e ficar recebendo o que deveria ser justo, né? Para daí os Estados Unidos parar de pagar isso aqui, né? Ah, que daí, por exemplo, o Trump reafirmou sua estratégia de tarifas comerciais. A medida tem como foco o combate ao déficit com a China, que, segundo ele, ultrapassa 1 trilhão. Ou seja, tipo, a China sempre está lucrando em cima dos Estados Unidos há muito tempo. E os Estados Unidos está perdendo muito mercado no externo, né? E o interno também, né? Porque ele deixa de lucrar porque os outros tarifam os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos tarifam numa proporção menor, né? Então daí acaba ficando a dívida muito alta também. Isso aqui não é a dívida, tá? A dívida é muito maior. Mas isso aqui é o que ele deixa de receber, né? Então, sobre tarifas e tudo mais. E uh, essa questão aqui, que o superávit chinês, né? Trump deixou claro que não há negociação possível enquanto o superávit da China não for corrigido. Para ele, qualquer tentativa de acordo depende de uma abertura real do mercado chinês para produtos norte-americanos. Caso contrário, a América continuará aplicando sanções. E a China dobrou a aposta, né? Eles disseram que não querem e não vão. Vão continuar tarifando igual aos Estados Unidos. Então, o Trump ainda afirmou, né? Nós precisamos resolver esse déficit comercial com a China, perdemos centenas de bilhões de dólares por ano com eles, declarou Trump. E a menos que resolvamos isso, não vou fechar um acordo. Agora estou disposto a fechar um acordo com a China, mas eles precisam resolver o superávit deles, ou seja, parar de ganhar em cima dos Estados Unidos além do normal, né? Tipo, é muita diferença, né? É muita diferença sobre o que a China lucra e os Estados Unidos, né, recebem em troca. E essa sobretaxa que ele anunciou, né, que pode chegar até 104, segundo informações, né, que pode chegar até 104, se eu não me engano, amanhã mesmo, né, porque hoje foi o último dia do prazo da China voltar atrás, né, no que ela, no, no, no problema que ela mesmo quis dizer que o problema é os Estados Unidos, que enquanto ele continuar, a gente vai continuar, né, diz a China. Ó, China promete lutar até o fim, após nova ameaça de Trump com as tarifas. Então, tipo, aqui, ó, o presidente decidiu aumentar as tarifas impostas a importações de produtos chineses de 34 para 104. Enfim, foi acumulando várias tarifas e a princípio vai dar de 34 para 104, né? O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, talvez, acredito que seja, Leavitt, no início da tarde, horário de Brasília. Terça-feira, dia 8 de abril. A nova tarifa entrará em vigor à meia-noite dessa quarta. Então, deu meia-noite, 11h59 de hoje, meia-noite já vai estar valendo tudo. Horas antes, o governo chinês já havia reagido após Trump mencionar o possível aumento da barreira tarifária, confirmado posteriormente. Aí a China, né? A China prometeu lutar até o fim e declarou que nunca aceitará a natureza de chantagem dos Estados Unidos. Aí eu já acho que não vai ser bem assim. Eu ainda acho que eles vão bater de frente amanhã, não vão baixar a bola, porque o que eu acredito, que eu já vi, né, desde 2019, 2020, 2021 ali, que quando acontece esse tipo de coisa, dá muita oportunidade de ganhar muita grana e comprar empresas muito baratas, né? Então a gente pode esperar, eu acredito que amanhã a China ainda vai fazer boquinha, né? Vai fazer boquinha, vai fazer biquinho, vai continuar, acredito, talvez até sexta-feira, por ali.
no máximo metade da semana que vem, e isso vai dar oportunidade para muita gente. Eu vou aproveitar, mas no nível que eu posso, né? Não vou usar tudo que eu tenho, porque também tem conta para pagar, então, né? Então eu deixo uma reservinha, uma gordurinha bem rasa ali para momentos assim, mas esse momento, se quem tiver uma grana legal aí de reserva de oportunidade, vai ser uma ótima oportunidade. Ontem já foi, né? Então, por exemplo, aqui na caixa, aqui na caixa. Ontem, aqui eu tenho 637, como eu mostrei da outra vez, né? E ontem com a baixa 14,68, 14,78, eu acredito que foi, que fez que eu consegui fazer a compra manualmente, né? E eu consegui comprar as 13 para chegar na minha meta de 650. E eu tinha deixado programado compra, né? Compra de mais 13 se chegasse de 6,68 de 14,68 a 14,23. Depois dessa de hoje, eu espero que isso aconteça. Espero mesmo. Porque se isso acontecer novamente, de cair drasticamente, por conta desse embate dos Estados Unidos com a China, eu vou aproveitar. Como eu disse, eu acredito muito na Caixa, eu acredito muito na empresa, principalmente com a inflação muito alta. Tudo que ela, tudo que uma empresa de seguros precisa para alavancar muito, né, para pagar dividendos gordos, é inflação alta, né, juros altos. Porque, né, a gente sabe que o crédito fica mais caro, a gente precisa dar, né, mais do nosso sangue para pagar as contas, e os seguros e empréstimos ficam muito mais caros. E isso, quando é pago, o que cai na caixa ou no banco de seguros, isso eles jogam na renda fixa. Imagina, fazer ali renda fixa pós ali, e daqui a pouco eles fazem uma, 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 uma jogada, né, de quando eu acho que não vai cair ainda esse ano, pelo jeito que estão as coisas. Mas quando começar a querer cair, acredito que eles vão fazer um pré, né, um contrato pré com algumas centenas de milhões de reais e vão lucrar ainda mais, né? Porque ano que vem talvez isso já não possa ter tanto lucro, né? Porque talvez, se tudo ocorrer bem até lá, a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo na questão de taxas, né? De juros. Mas nessa questão de vai estar menor a taxa de juros ano que vem, atualmente realmente não tem como dizer nada sobre isso. Realmente não tem. Aqui eu tinha vendido, né? Aqui eu vendi entre nesse mês, né? Em janeiro para fevereiro. Vendi mais um pouco em fevereiro, março, porque eu acreditei que ia acabar acontecendo alguma coisa, né? Com o que tinha, né? O que eu tinha, eu acreditava que as minhas posições nas outras empresas iam me levava a acreditar que eu estava no topo, né? Que eu poderia tirar porque ia cair bastante, né? E foi o que aconteceu. Não digo que foi certo, mas eu imaginei que poderia dar certo para conseguir investir, principalmente na caixa, né? Que a minha meta é 1.000 cotas. Então eu procurei fazer essa jogadinha, eu já fiz outras vezes, alguns anos atrás, e acabou dando certo, né? Mas agora vamos ver se vai rolar tudo certo. E aqui tá a valorização, né? Eu não mexi mais em Sanepar, eu comprei esse ano o 13, né? Mais pra frente eu quero ver para comprar mais Sanepar. É um foco meu, mas o foco maior para mim é voltar a ter Banco do Brasil e Taesa, né? Banco do Brasil caiu uma quantia legal ontem, todas as ações voltaram um pouquinho, né? Subiram um pouquinho mais. Ele continua barato, né? Continua bem mais barato. Continua mais barato do que a Caixa, né? Ela tá bem esticada, mas ainda assim ela daria 8% mais ou menos de dividend yield, né? Com o preço atual, que tá R$ 15, né, a Caixa. E também pagando mais ou menos 9%, né? Então, aqui por esse valor a gente consegue mais de 8%, na verdade consegue aproximadamente 8% de dividend yield, a diferença do preço sobre o lucro da Caixa com o Banco do Brasil. Então, é uma proporção bem diferente, né? Mas eu acredito que os dois são uma opção muito boa, né? Então, para mim, vale muito a pena acreditar na Caixa. E sobre esse tarifaço aí do Trump, vamos ver se vamos ter mais oportunidade. Eu acredito que eu tenho uns 80% de certeza que nós vamos ter mais oportunidade e nós vamos ficar sem caixa. Nós vamos ficar sem dinheiro, vai faltar dinheiro para oportunidade dessa semana inteira e talvez a metade da outra. Então eu vou comprando aos poucos, né? Que nem a questão do valor dela chegou a 14 e uns farelo. Desculpa, minha garganta tá irritada.
E a gente, quando vê ela volte de novo, ou por conta que a Vale caiu bastante, a Petrobras também caiu bastante, a CEMIG, se não me engano. Então, isso pode levar a gente a ter mais um pouco de oportunidade. Tomara, né? Eu espero muito que isso aconteça. E vou comprando aos poucos. Nunca use todo o dinheiro que tem. Não dá para fazer isso. Não faz essa loucura. Ah, tenho R$ 1.000 já programado com reserva de oportunidade. E tô esperando a caixa cair para 14,50 ou 14,23. Não vou usar os R$ 1.000. Não faz isso. Não faz isso porque a caixa também não é a única empresa que pode dar a oportunidade, porque ela tá com o dividendo programado, né? Já para mês que vem, né? Acredito que é mês que vem. É, mês que vem ela paga. Ó. Dia 30 de abril é o último dia. Quem passar pro dia 31, as cotas, eu tô com 650, né? Essa semana baixa para mim é 650, então vai dar 210 mais ou menos. Eu acredito que eles vão pagar 1% sobre a inflação, né? Que nem da outra vez. Então vai dar 210, 211 nos farelos, alguma coisa assim. E se eles manterem 32, 33 centavos, eu vou ter mais de 60, R$ 70, se eu não me engano, por mês na caixa. A meta com certeza é 100, né? Mas não quer dizer que eu vou sempre focar só nela, né? Então, querendo ou não, dinheiro não é ilimitado, né? Então, tem que focar nas melhores oportunidades. Os pagamentos dela tá sendo janeiro, abril e novembro. Só que como ela tá pagando trimestral, esse ano a gente vai ter oportunidade de receber 3 vezes ao ano. Eu acredito 4, né? Porque na verdade ela paga no ano que vem, né? No quarto trimestre, que é sempre no ano posterior, né? Então vamos ver. Janeiro e abril, a gente já vai receber aqui em abril. Seria ótimo, né? Se ela pagasse um extra, né? Com os dividendos melhores. E o payout, né? O payout é o valor que ela vem pagando sobre o lucro líquido, né? Ela está chegando a pagar 92, né? 91 e uns farelinhos. Aqui mostra 110 no acumulado, né? E o dividend yield 9,32 e o lucro líquido 3,7 bilhões, né? Isso é muito bom. Quanto mais ela crescer, melhor. Mas quando ela afundar novamente, eu acredito, a gente sabe, né, que isso aqui não é infinito, esse lucro. Porque enquanto a inflação está alta, isso aqui acontece, com certeza. E depois, quando baixar, vai ser uma outra oportunidade, pensando a longo prazo, porque isso aqui é cíclico, né? A gente está em alta na inflação, daqui a pouco ela dá uma amenizada, dando tudo certo com o governo, com os gastos, com o consumo, né? E depois acaba que acumula de novo, né? Tem que controlar essas dívidas, esses gastos, para não chegar de novo, né, em 14, 15%. Então, basicamente é isso, né? Aqui mostra o preço teto de 14,95 para provavelmente ganhar 8%, né, de dividend yield, né? E o preço atual tá 15, 14, né? Então ela tá um pouquinho acima, né, para ganhar praticamente 8%. Mas como eu disse, eu acredito que depois que passar essa volatilidade, que nem hoje ela deu uma esticadinha, né? Foi bem interessante. E aqui tem a comparação, né? Das seguradoras, a Caixa Seguridade, a BB Seguridade, Brasil Seguridade, Porto Seguro e a IRB. A IRB é uma resseguradora, tá? Foi o que aconteceu com a Caixa nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. A Caixa fez resseguro com a IRB, com uma porcentagem muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma sacada assim absurda, muito bom, um time maravilhoso. E eles não sofreram, foi pontual, né? Esse, esse baque, né? Foi pontual e o resseguro salvou, né? Porque se não tivesse feito o resseguro, ali também seria uma maravilhosa oportunidade. Eu comprei um pouquinho, mas não foi uma queda muito grande, sabe? Foi só um susto. Então, não, não foi tudo aquilo que eu gostaria que tivesse sido, né? O IFIX não precisa. O IBOV, olha a diferença do IBOV. Isso é bom. Eu adoro ver isso. Se eu não me engano, eu tô com 120% de rentabilidade, né, da Caixa. Então, isso é muito bom, sabe? Mas a gente tem que cuidar com a questão que nem o Barsi comenta, né? Para não ficar cuidando da rentabilidade, isso realmente tem que evitar ao máximo para evitar com que a nossa a nossa a nossa visão fique embaçada, né? Fique dependendo de, a minha rentabilidade está tanto, eu não posso perder. Porque isso é variável, né? Renda variável. Então isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E o Banco do Brasil, eles pagam 7 a 8 vezes ao ano, né? Também tá baratinho, muito mais barato do que a Caixa. Mas a relação que eu faço entre Banco do Brasil Seguridade e Caixa Seguridade é a diferença, né?
Eu comprei a outra vez a R$ 24, minha média baixou para 24, estava em 26. Daí, como eu tive que vender, agora começa tudo de novo. Mas eu acredito que ela vai voltar mais para frente, tomara, né? Isso é muito bom. Seria maravilhoso. Estava em 70, eu acho, 72 a outra vez. E, e aí agora, como ela paga 8 vezes, né? 8 vezes ao ano, aqui é ajustado. Vou fazer padrão, mas olha só. Em janeiro ela tava 23, eu comprei a 24 e uns quebrados, 23 ali eu não consegui pegar. Nem imaginei que ela chegaria a 23. E olha só o preço justo. Lembrando que a Banco do Brasil, Banco do Brasil, dividiu as ações, né? Então, e naquela época eu já tinha ouvido rumores que essa divisão, né, das ações era justamente por conta disso. Já estava em 50 e poucos, chegando em 60. Daí eles dividiram elas porque senão ia ficar R$ 100. E eu achei bem interessante isso daí. Diluíram, né, entre aspas, né? Não foi diluído, mas dividiram ela. E imagina se não tivesse, né? Ia estar valor de fundo imobiliário antes da pandemia, né? Ia ser muito louco, ia ser muito caro. E hoje ela tá barata. E os dividendos, acho que eu já passei dos dividendos, né? Queria ver os dividendos para mostrar para vocês. Aqui. Então, ela paga pouco JCP, pouco é maneira de dizer, né? Então, tipo, ela paga 2024 ela paga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pagou muita coisa. Mesmo que, né, aqui foi, que foi aqui? Valor original, recalculado considerando o desdobramento. Daí aqui já era a questão do desdobramento. Então, tem aquele íconezinho de alerta. E basicamente é isso, tá? Sobre o tarifaço do Donald Trump e a China batendo de frente. Esperamos que, eu espero principalmente, acredito que vocês devem estar esperando. Vocês precisam entender essa parte, que esse tipo de treta mundial é muito bom mesmo, e abre oportunidade para a gente pagar barato para receber uma quantia boa, porque as empresas estão dando lucro, né? Elas estão, entre aspas, tranquila, né? Então, estão gerando lucro, estão saudáveis financeiramente, e seguros não tem problema com essa de dinheiro, porque daí tem o banco principal atrás, né? E basicamente é isso. Muito obrigado por, por assistir. Por favor, poderia deixar o like, né? Eu gostaria muito de saber nos comentários o que vocês acharam. Dá um likezinho, se inscreve. Assim eu posso ter uma noção se o pessoal está gostando, se vocês estão curtindo. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Aí eu posso estudar um pouquinho mais sobre alguma coisa, uma crítica construtiva, o que eu poderia ter falado que faltou. Estou pensando em fazer um outro vídeo um pouquinho diferente sobre esse tipo de coisa, que nem aqui da Bolsa da China, né?